Sabia que dá para treinar e até competir provas de triatlon com baixo custo? Fica nesse vídeo que eu vou mostrar um simulado que eu fiz de triatlon e no final eu vou explicar como você consegue treinar e até competir triatlon, ou seja, viver as 3 modalidades sem gastar muito. Na prática hoje, fica aí. Dá para treinar triatlon com baixo custo. O objetivo desse vídeo é fazer um simulado, ou seja, não precisa fazer prova todo tempo. Com baixo custo. Eu trarei depois todos os materiais que usarei, mas eu vou usar uma bicicleta mais antiga de mountain bike para fazer os 20K. Vou nadar na represa 750 metros e depois vou correr 5 km. Vale destacar que eu nem iria fazer, eu vou usar pouquíssimo material, eu estou numa volta. Então eu tô com 115 quilos ainda, só para vocês terem uma ideia. Logo mais eu farei simulados com os outros materiais, o que as pessoas conhecem, porque a maior diferença é, com um material mais caro, beleza, eu posso ser um pouco mais rápido, mas não quer dizer que não dá para eu praticar triatlo. Aqui, qualquer pessoa, qualquer material, então, tô de sunga, óculos, e no meu caso, eu não preciso nem de touca para nadar. Bora! Demorei um pouquinho mais na transição, porque eu estava de sunga, vou colocar uma roupa de pedalar, lembra? Hoje eu não estou usando a roupa de triatlon para não precisar trocar de roupa. Estou usando a velhinha, uma mountain bike 93, velhinha mesmo. E capacete, o único algo a mais que eu coloquei é essa bandana, por ser careca e ter passado protetor solar, é um problema de suar e arder o olho. É a única coisa diferente. Vamos lá, 20 km de pedal. Pedal entregue, 46 ou 47 minutos, já. Vou colocar aqui o percurso dos simulados. A diferença mesmo não tem, na verdade, se for pensar da perspectiva fisiológica, já estou fazendo mais do que faria no sprint triathlon, imaginando que numa bicicleta road ou numa bicicleta TT, eu consigo até 20% a mais de rendimento. Essa bicicleta tinha uma relação que eu não consegui passar de 34 por hora na reta, e na subida ou na descida era embalo, porque não tinha relação para aguentar a velocidade, né? Mas treino feito, porque é 11 horas agora, um sol gigantesco. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Finalizado, 5 km. Sofri um pouco no final, são 10 para meio-dia, um sol para cada um, literalmente. Foi o tempo um pouco pior do que eu imaginei, principalmente na corrida por causa da temperatura. Ao mesmo tempo, após a lesão, faz 4 meses que eu voltei a trotar do zero. Lembra aí, diminui 5 quilos nesse meio tempo. Então foi bem válido. No escritório depois, quando eu editar esse vídeo, juntar os pedacinhos, você vai entender exatamente o que eu fiz, percurso e tudo mais. Olha só, então eu vou contar agora o que aconteceu e o que eu usei. E no finalzinho eu vou dar
uma dica, a diferença para competições. Eu fiz um simulado de forma barata. Então, quem mora na Grande São Paulo tem essa possibilidade. Existe um lugar em Mariporã, existe esse lugar que eu fui, esse local que dá alguma estrutura, que é no Riacho Grande, em São Bernardo do Campo. Inclusive, uma grande estrutura, muita gente, vocês não têm noção. Eu comecei o simulado tarde, porque eu levei alunos da universidade ao qual eu trabalho para nadar em águas abertas. Inclusive, nadei com eles tal. E acabei dando uma aula prática para alunos estudantes do curso de Educação Física. Beleza, e aí eu comecei esse simulado depois das 9 da manhã, eu acredito que 9h15, alguma coisa assim, eu não lembro se eu falei o horário no começo do vídeo. O que eu fiz de diferente de uma competição, como eu já estava de sunga por conta dessa aula anterior, eu resolvi não colocar a bermuda de triatlon para as 3 modalidades e me trocar no vestiário lá, em dado momento. Então, demorei um pouquinho mais. Como já tinha nadado antes, estava bem quente, e aí eu quis me poupar pensando na corrida. Então, eu fiz uma natação um pouquinho mais de 20 minutos, deu 800 metros, fiz uma natação soltinha. A água da represa é mais pesada, e isso é importante lembrar. Se você quer fazer triatlon, fazer provas de triatlon, é interessante que você experimente águas abertas, que você vá para águas abertas. Se não tem essa situação de simulado, né, de fazer simulado, provas ajudam. Uma dica para você que quer fazer um treino parecido com águas abertas e não tem como ir, tire as raias da piscina e deixe bastante pessoas nadarem naquele momento. Isso ajuda bastante. Ondulação, não ter raia, perder a referência, fazer com óculos mais escuro para obrigar a ver. Não é igual, mas ajuda a prestar atenção em diferentes dinâmicas que vão acontecer em águas abertas. Legal? Então, demorei um pouquinho mais para a bicicleta de ciclismo, e aí eu fui para o ponto-chave, que as pessoas falam que o triatlon é caro. Ciclismo. Eu utilizei um Garmin, eu utilizei um relógio. Poderia ter utilizado o Strava para marcar, então vocês viram os mapinhas sendo feito pelo Relive e tal. Isso é feito por esse relógio, e o Strava conseguiria fazer algo parecido. O ponto importante disso está relacionado a monitorar o treinamento. O restante, vamos combinar que é um pouquinho de frescura ou vaidade, dá para fazer 100. Comecei 100. 2024 agora, então são 15 anos praticando triatlon. 2013 foi quando eu comprei o meu Garmin 200 Nossa, agora já esqueci. 205, porque depois o outro era 310 XT. 2013. Então, dos 3 primeiros anos, e não tinha GPS, não tinha nada disso. Inclusive, eu só tinha exatamente aquela bicicleta que eu fiz o simulado, porque ela é 93, e uma outra MTB. Eu não tinha uma Road, uma Speed, muito menos uma TT. Tá bom? E naquela época também eu demorei um bom tempo para fazer provas. Eu nadava, pedalava e corria. Demorei um bom tempo para fazer provas. Beleza, fiz o simulado. Pedalei, coloquei uma bermuda de pedalar, uma camiseta. Não usei sapatilha, então já usei o mesmo tênis de corrida. É uma economia a mais, né? Você vê que você será motivado a comprar sapatilha. Pode ser feito? Claro que pode ser feito. Ajuda? Claro que ajuda. Muito. Ajuda, né? A porcentagem de ajuda entre completar e fazer um tempo são discussões completamente diferentes. Se quer completar, quer viver essa rotina de triatlon, que é uma vida saudável, não é o primeiro equipamento que eu compraria, né? E o que eu indico aos meus alunos. Inclusive, eu indico, para poder monitorar melhor o treinamento, é comprar um bom relógio. E aí, depois, a sapatilha é um segundo plano, e tem alunos que nem gostam e tudo mais. E fiz com essa bicicleta. Vocês vão ver que aparece um pouquinho de lado lá na MTB, gravando
rodando e uma TTM passando, não tem jeito, velocidade. Então, os 20 quilômetros que acho que foram 45 ou 47 minutos, eu imagino mais ou menos 20% do tempo, então 10 minutos a menos, 12 a menos sozinho, tudo dependendo do vento, porque eu peguei a volta, o vento estava bem pesado naquele dia, quando você ia para direção ao litoral, quando você voltava do litoral, na descida eu tinha alguma atração na bicicleta, e essa bicicleta tinha uma característica, eu não vou falar de quanto mais, ela tinha uma coroa na frente um pouco menor, então ela não tinha uma velocidade final muito grande. Ela me ajuda muito na cidade, porque eu tenho boas cargas leves para subidas, mas ela tem pouco final. Então as velocidades máximas foram nas descidas, e nas descidas da volta, com o vento contra, eu ainda pedalava, para você ver como não tinha tanta descida assim. Tinha descida, mas o vento empurrava, beleza? E fui para a corrida. Vocês viram o vídeo eu levando a bicicleta para o carro. Eu fiz do modo econômico, paguei a natação e deixei meus equipamentos no carro. Inclusive lá naquele local ele tem um lugar que você pode deixar a bicicleta tal e fazer o simulado e pagar sua natação, só que não tem ninguém cuidando ali dentro do clube, apesar de só entrar no clube de pulseirinha, tem toda uma estrutura bacana, até para tomar banho e tudo mais. Fui para a corrida às 11 horas da manhã, como eu imaginei, mais cansado por conta do calor, era um calor muito intenso. Acabei não deixando o squeeze na bicicleta, então naqueles 40 minutos não tomei, então me hidratei entre as modalidades, não indico. Faltou um pouquinho de água ali para mim no meio da corrida e no ciclismo, e eu tomei ali um Gatorade, um isotônico, não cheguei nem a tomar carboidrato, na sequência eu comi antes, isso não fez falta, mas era mais por conta do calor mesmo, desidratando bastante, e aí acabei fazendo aí uns 35 minutos ou 5 quilômetros, e aí eu levo em consideração, não o tempo, foi um bom tempo, levando em consideração a temperatura, levando em consideração aos 4 meses do meu regresso à corrida, estava já nadando e pedalando, e levando em consideração que eu estou numa fase de baixar de peso ainda. O que mudaria se eu for pensar numa competição, não mais pensando no simulado? A roupa para fazer a prova inteira. Então, uma bermuda. Dica importante. Aí essa dica, eu não usei a roupa de borracha, eu tenho uma roupa de borracha. A água estava muito gostosa. Para quem está começando, a roupa de borracha ajuda muito. E existe hoje essas boias de emergência, né? Existem as boias de emergência, você vê que várias pessoas estavam utilizando as boias de emergência, colocar uma do lado, só para vocês observarem. Essa é uma boia que você amarra na cintura. Eu tenho uma dessa, uma vez, e eu mesmo utilizei nesse dia, emprestei para um aluno, porque você ficou com medo, agarra na boia. Eu sou até a favor em provas extremas, provas mais frias, que seja sugerido a ter isso, porque se dá uma autonomia para quem principalmente tem cãibra, por exemplo. Mas o que poderia melhorar um investimento, já que a natação é um ponto-chave. Então, antes mesmo de comprar uma bicicleta, eu falei leitoramente, do ponto de vista de treinamento, legal ter um relógio que ajuda a melhorar meu treinamento, subiu melhor, seguir uma planilha. Para você até conseguir incorporar uma maneira bacana, nadar e correr, pedalar ajuda. Mas uma roupa de borracha para águas abertas, ela ajuda. Quando a água estiver fria, não era caso. E para quem está começando, que ela ajuda a flutuar. Eu tenho muitas pessoas utilizando a roupa de nadar naquele dia, com uma represa temperatura extremamente agradável. Com certeza ela nadou baita calor.
mas porque o corpo flutua mais, isso dá mais confiança, fica mais tranquilo para nadar. Então, acaba sendo um investimento interessante para iniciar. Percebeu? Nenhum desses investimentos, eles são obrigados. Nada vai te impedir de começar. Ao mesmo tempo, tem pontualidades aí que vale a pena pensar. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você quer saber mais alguma coisa, deixa uma pergunta, deixa um comentário. Eu fiz um vídeo que não está aberto no canal, mas está aqui no card. Esse lado do card. É uma planilha gratuita para você que está começando a triatlo. Caso queiram personalizada, entre em contato nos links abaixo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.